invocai-o enquanto está perto. Esse versículo me chama a atenção para o tema que fala a respeito de Jonas. Por quê? Porque quando é que nós não temos como buscar ao Senhor porque achamos Ele distante? Primeiramente, irmãos, muitas vezes você chega para uma pessoa e começa a falar de Jesus para esta pessoa, e essa pessoa começa a colocar diversos obstáculos, pelo qual é o motivo que ela não pode servir a Jesus. Ou seja, ela está envolvida com tantas coisas do mundo que ela diz: eu prefiro esperar para depois, porque no momento agora tem muitas coisas que me impedem de aceitar a Jesus. Quando Deus enviou Jonas ali para falar com o povo de Nínive, não era diferente. A Bíblia diz que Deus enviou Jonas ali porque Nínive estava tão envolvida com o pecado que o pecado deles já estavam cheirando mal às narinas de Deus. Deus já não estava suportando. E Deus envia Jonas para Nínive para pregar o arrependimento àquele povo. Mas na verdade, quando Jonas sai para pregar aquele povo, ele já conhecia, por ouvir falar, como era o povo de Nínive, porque ele já havia ouvido falar que lá eles matavam, lá eles esfolavam as pessoas que iam falar de Deus. Eles não gostavam de Deus, eles viviam no pecado completamente. Então enviava-se missionário para lá, eles tinham por costumes ignorar, matar, e Jonas já sabia isso. Por isso que ele, em vez de ir para Nínive, ele ficou com medo de morrer em Nínive. Ele pega um navio e vai para Tarsis, porque ele teve medo de morrer. Mas no entanto, quando Deus envia, irmãos, Ele envia por dois motivos. Primeiro, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, ou seja, do pecador. Antes ele se converta, ou seja, mude as suas atitudes para que ele alcance a vida eterna. E a segunda coisa que Deus tem e pode fazer: o coração pode ser duro como pedra, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele pode transformar esta pessoa em um grande pregador, em um grande missionário, em um grande homem de Deus, em pessoas que verdadeiramente, aonde ela chega e fala pelo Espírito, muitas pessoas dizem: verdadeiramente, aquele ali é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para concluir, irmãos, quando Jonas chega àquela cidade e começa a pregar, a Bíblia diz que eles entenderam a mensagem. E isso me faz entender que eles entenderam a mensagem, porque aquela mensagem não era Jonas que estava pregando. Porque Jonas, até então, estava querendo fugir de pregar a mensagem em Nínive. Quem estava pregando ali era o próprio Espírito Santo de Deus usando Jonas. Porque primeiramente ele teve que passar por uma experiência dentro do ventre do peixe. E ali naquele ventre daquele peixe, o Espírito de Deus encheu Jonas de uma tal maneira que quando ele chegou em Nínive, a palavra que ele pregou convenceu a todos. Porque a Bíblia diz que houve um decreto em Nínive, e esse decreto dizia que todos deveriam jejuar, desde o menor até o mais velho, e até os animais ficariam sem comer, em arrependimento a tudo aquilo que eles andavam fazendo, porque eles reconheceram que eles estavam pecando contra um Deus todo-poderoso, e que Deus iria destruir toda aquela nação de Nínive. E logo após aquilo acontecer, irmãos, para a surpresa de muitos, Jonas se entristeceu. Jonas não gostou de Deus ter salvado toda aquela nação, e ele começou a espraguejar. Ele começou a achar ruim, a ignorar o que Deus fez. E Deus disse para ele: Jonas, ou seja, primeiramente Deus fez nascer um pé de abóbora. Como o deserto é muito quente, o lugar onde ele estava ali em Nínive devia ser um lugar onde não tinha onde ele repousar.
E estava muito quente. Deus faz nascer um pé de abóbora. Jonas fica curtindo ali embaixo do pé de abóbora aquela sombra, aquele ar puro que Deus envia. E quando pensa que não, sobe uma lagarta e faz com que aquela aboboreira morre. Aí seca as folhas, não tem mais sombra para Jonas. Aí ele começa a se lamentar: o sol está quente, está batendo na minha cabeça, eu vou morrer de tanto calor, eu preciso de água. Ou seja, eu estou conjecturando, né? E ele conheceu que verdadeiramente tudo era Deus que fazia. Aí Deus fala com ele: Jonas, tu está se lamentando porque está no sol, né? E eu não haveria de me compadecer de todo esse povo de Nínive, Jonas, que se arrependeram? Então eu concluo dizendo, irmão, Deus não resiste a um coração quebrantado. Pode ser matador, pode ser traficante, pode ser o que for, mas Deus depois fala para ele: você é um ex-traficante, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-mentiroso, porque agora você conheceu a verdade. E a própria palavra do Senhor nos diz que a verdade só está em um lugar: no próprio Jesus. Porque ele diz: ele tem poder e ele tem credenciais, e ele pode dizer isso, porque verdadeiramente ele é o que ele diz. Ele diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E para concluir ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim, por Jesus. Se você quer ir para Jesus, se você quer ser salvo, se você quer alcançar a vida eterna, não busque caminhos contrários, porque só existe um, e esse caminho é Jesus. Retorna aqui a palavra.